Olá, sejam bem-vindos! Vocês estão no canal Rod Química. Aqui a gente tem aula, tem curiosidade e é o melhor canal que te prepara para as provas do Enem, dos vestibulares, seriados. Vem comigo que vocês vão se dar bem. E essa é a melhor aula de funções oxigenadas da sua vida. Nós vamos começar com a função álcool. Vamos ver a definição? Os álcoois são compostos que possuem o grupo funcional hidroxila, que é o grupo OH, ligado a carbono saturado. A gente tem que lembrar o que é um carbono saturado. Você lembra? É aquele que faz 4 ligações simples. Nós temos aqui um carboninho fazendo 4 ligações simples e ligado a ele nós temos o grupo funcional hidroxila, que caracteriza um álcool. Os álcoois estão muito presentes na nossa vida e eu vou te mostrar exemplos muito importantes. Vem comigo! O exemplo número 1 de álcool é o metanol, o álcool mais simples que existe. Nele nós temos o carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e ao grupo OH, a hidroxila. Lembre-se que o carbono, que faz 4 ligações simples, tem hibridação sp3 e geometria tetraédrica. Pela nomenclatura, MET, você sabe, indica um carbono. An indica que não tem dupla nem tripla entre carbonos. Nem poderia ter, não é mesmo? Nós só temos um carbono. E não se esqueça, a terminação para álcool é ol. O seu nome oficial, sistemático e o PAC é metanol. Numa nomenclatura mais antiga, o metanol é conhecido por álcool metílico. Utilizava-se a terminação ílico para álcoois. E ele é extraído da madeira, produzido através da madeira. Daí ser chamado de álcool da madeira. Quem mais produz são os Estados Unidos. É muito utilizado como combustível. O metanol ele não pode ser ingerido. Ele causa cegueira e pode levar até a morte. E uma curiosidade sobre esse álcool é que durante a sua combustão nós não conseguimos ver a chama. O nosso segundo exemplo é o etanol. Et, como você sabe, indica 2 carbonos, an porque a ligação entre eles é simples e ol por tratar-se de um álcool. Numa nomenclatura mais antiga é o álcool etílico, também conhecido como álcool das frutas. As bebidas alcoólicas passam por um processo de fermentação e nesse processo nós temos a produção do etanol. Aqui está representada a fermentação que leva à produção do etanol. Nós temos um açúcar que, ao ser fermentada por ação de micro-organismos, leva à formação de etanol e de CO2. Esse é o álcool que nós utilizamos como esterilizante, é o álcool das bebidas e antigamente, vou te contar uma curiosidade, ele era chamado de espírito do vinho, porque como não se sabia muito, né, a ciência não tinha se desenvolvido, as pessoas descobriram as bebidas alcoólicas, quando elas bebiam, elas achavam que tinha um espírito presente ali que passava para o corpo da pessoa. O etanol já foi então chamado de espírito do vinho. Aqui no Brasil, nós principalmente produzimos o álcool, o etanol, através da cana-de-açúcar, por vários fatores que são favoráveis. Mas é possível se produzir através do milho, através da beterraba e também através da hidratação de um alceno. Aqui nós temos o eteno, que é uma cadeia insaturada de 2 carbonos. É o hormônio natural responsável pelo amadurecimento dos frutos. Se nós hidratarmos o eteno, ou seja, adicionarmos água, eu consigo chegar ao etanol. É uma outra maneira que nós temos de produzir também o etanol. É muito importante que você saiba a diferença entre etanol de primeira e de segunda geração. O etanol é um biocombustível. O de primeira geração ele é obtido através do caldo da cana. O etanol de segunda geração é obtido através do bagaço da cana. Vamos fazer então a hidrólise da celulose e a partir daí é possível produzir o etanol. Outro exemplo de álcool que nós temos é o propan-2-ol. Observe que eu numerei a cadeia para indicar a posição da hidroxila. Ela está no carbono 2. Prop porque são 3 carbonos, an porque a ligação entre eles é simples, 2ol2 indicando que o grupo OH está no carbono 2. O propan-2-ol também é chamado de álcool isopropílico, uma vez que aqui nós temos o radical isopropil, formado por 3 carbonos. O nosso exemplo de número 4 é um álcool, vamos relembrar,
de cadeia insaturada, nós temos carbonos insaturados, de cadeia ramificada e a cadeia também é aberta. Observe que a numeração deve começar da extremidade mais próxima do grupo funcional. No carbono 1 e no carbono 6 nós temos ligações duplas, no carbono 3 e no carbono 7 nós temos as ramificações, as metilas. Então, no nome 3,7 de metil, oct 1,6 de en-tresol. No carbono 3 e no carbono 7, nós temos metilas. Oct porque são 8 carbonos, 1,6. No carbono 1 e no 6, nós temos ligação dupla indicada por en, então como são duas, fica dien-tresol. Na posição 3, nós temos o grupo funcional hidroxila, o grupo funcional dos álcoois. Esse álcool é chamado de linalol e é extraído das rosas. O nosso exemplo de número 5 é um álcool que possui duas hidroxilas. Uma está no carbono 1 e a outra no carbono 2. Seu nome oficial é etan-1,2-diol, muito utilizado na indústria pelo nome de etileno-glicol. Assim como o álcool de 3 carbonos, observe que nós temos 3 carbonos, e em cada carbono nós temos o grupo OH. Prop porque são 3 carbonos, an por só ter ligações simples entre carbonos, 1, 2, 3, triol, indicando a presença de 3 hidroxilas, cada uma num dos carbonos da cadeia. Esse é um álcool muito importante que você precisa conhecer, que é a glicerina ou glicerol, muito utilizado pela indústria de cosméticos por ser umectante. Os cremes hidratantes são ricos em glicerina porque ela realizará ligações de hidrogênio com as moléculas de água da nossa pele, não deixando a gente perder água. Então fique atento na glicerina. O próximo exemplo é um álcool aromático, o álcool benzílico. Observe que a hidroxila não está ligada diretamente ao carbono do anel, e sim a um carbono que está fora do anel. O nosso exemplo 8 e o 9 são álcoois muito interessantes. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidroxilas ligadas na cadeia. Esse álcool ele é usualmente chamado de sorbitol e muito utilizado nas pastas de dentes. Ele que dá aquele sabor adocicado para a pasta de dente. E o famoso xilitol, tão falado ultimamente pela culinária, pelos nutricionistas, um álcool, um poliálcool na verdade, de 5 carbonos. Passe essa matéria para o seu caderno e uma dica que eu te dou, estude como se você fosse um professor, como se você estivesse ensinando essa matéria para alguém. Leia em voz alta, dê exemplos, porque assim você fixa, você guarda melhor o conteúdo. Uma outra parte importante sobre os álcoois é a sua classificação. O álcool primário é aquele em que o grupo OH, ou seja, a hidroxila, ela está ligada a um carbono primário. Lembre-se que o carbono primário é aquele que se liga somente a um outro átomo de carbono. Observe o exemplo. Aqui nós temos o etanol, o álcool de 2 carbonos. A hidroxila, o grupo OH, ela está ligada a um carbono primário. Ele está ligado somente a um outro átomo de carbono. No nosso exemplo 2, começa a numeração do carbono, da extremidade mais próxima do grupo funcional. Carbono 1, 2, 3, 4. Seguindo as regrinhas, nós temos aqui o butan-1-ol. Muitas vezes, quando o grupo funcional está no carbono 1, se omite colocar um número. Diz-se apenas butanol. Ele é um álcool primário, uma vez que a hidroxila, o grupo OH, está ligada a um carbono que é primário. Esse carbono se liga somente a esse carbono. Esses exemplos, tanto o etanol quanto o butanol, são monoálcoois. O monoálcool é aquele que tem 2 grupos OH. O diálcool é aquele que tem 2 grupos OHs. Triálcool possui 3 grupos OHs na cadeia. 4 ou mais podemos chamar de poliol, de poliálcool. O álcool secundário, o grupo OH, a hidroxila, está ligado a carbono secundário. Observe que aqui o grupo OH está ligado em um carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. Esse daqui é um carboninho secundário, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Nós temos aqui um monoálcool secundário. No próximo exemplo,
Esse carbono também é secundário. Observe que ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Aqui nós temos o ciclopentanol, um álcool cíclico. Observe que o carbono é secundário, logo ele é um álcool secundário. Os álcoois terciários são aqueles em que o grupo OH, a hidroxila, está ligada, diretamente a um carbono terciário. Olha para cá, jovem, esse carbono é terciário. Ele se liga a 3 outros átomos de carbono. E aqui está o grupo do álcool, a hidroxila, ligado a um carbono saturado. Vamos relembrar como que a gente dá nome? Carbono 1, 2, 3. No carbono 2 nós temos uma metila. Então fica 2-metil. A cadeia principal tem 3 carbonos. Propan. Observe que próprio para 3 carbonos, an, porque as ligações entre eles são simples. Em qual carbono está o grupo OH? No carbono 2. Então fica propan 2-ol. No nosso próximo exemplo, a hidroxila está ligada a um carbono terciário. E para nomear esse álcool, nós devemos começar a numeração da cadeia principal, da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ele tem prioridade. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 nós temos um metil, no carbono 4 nós temos um etil. O nome respeita-se à ordem alfabética. Então, primeiro, 4-etil, 2-metil. Como são 6 carbonos na cadeia principal, X. Observe que no carbono 3 tem uma ligação dupla, então X3N, e que no carbono 2 está o grupo funcional N2O. O nome desse álcool é 4-etil, 2-metil, X3N, 2-ol. Um álcool de cadeia ramificada, de cadeia insaturada, um monoálcool terciário, uma vez que a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Algumas informações muito importantes sobre os álcoois. Eles realizam ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio ela é realizada quando nós temos o hidrogênio ligado diretamente ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Nos álcoois nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. As substâncias que realizam ligação de hidrogênio tendem a ter temperaturas de fusão e ebulição mais elevadas. Mas claro, você precisa estar comparando uma substância com outra e o tipo de interação que elas realizam, para que você avalie quem tem maior temperatura de fusão ou de ebulição. A temperatura de fusão e de ebulição deles é maior do que os hidrocarbonetos, que tem ali mais ou menos o mesmo número de carbonos. Se eu comparo, por exemplo, o etanol com o etanol é um álcool de 2 carbonos, o etano é um hidrocarboneto de 2 carbonos. Quem tem maior temperatura de ebulição? O etanol, uma vez que ele realiza ligação de hidrogênio. Substâncias que realizam ligação de hidrogênio têm temperaturas de ebulição maiores do que aquelas semelhantes que não realizam. Então, cuidado com o critério de comparação. É preciso sempre comparar uma substância com a outra. Os monoálcoois de até 12 carbonos, eles são líquidos. Os demais são sólidos. Não tem álcool a temperatura ambiente no estado gasoso. O metanol, que é o álcool mais simples de um carbono, a temperatura ambiente é líquido. O etanol, até 12 carbonos, eles são líquidos. A maioria dos monoálcoois, ou seja, aqueles que possuem uma única hidroxila na cadeia, são menos densos do que a água, ou seja, tem uma densidade menor do que 1. E em relação à solubilidade, álcoois de 1 e 2 carbonos, ou seja, metanol e etanol, eles são infinitamente solúveis em água, pode misturar qualquer quantidade, de modo que a cadeia carbônica vai aumentando, a solubilidade vai diminuindo. E uma característica importante sobre os álcoois, coloco como exemplo o etanol, é que essa parte formada somente por carbono e hidrogênio, ela é apolar. Aqui onde há a presença do grupo H, do oxigênio, nós temos uma parte que é polar. Aqui no etanol, então, nós temos uma parte polar e uma parte apolar. Esta é uma molécula anfifílica ou anfipática.
faça o seu resumo, resolva vários exercícios, tudo o que você precisa saber sobre os álcools você viu. Vamos para a próxima função oxigenada.